Obrigado, Jesus. Povo de Deus, paz seja convosco. Amém. Graças a Deus. Eu quero agradecer a sua caminhada junto conosco. Que Deus continue te abençoando. Você que está participando conosco neste culto online, através do Facebook, através do canal do YouTube da nossa igreja. Que Deus continue abençoando a sua vida. Quero dar parabéns para todas as mamães. Dentro da possibilidade, hoje eu passei algumas mensagens, não atingi a todas, mas eu gostaria de fazer uma oração nesta noite, pedindo a bênção de Deus sobre todas as mamães e desejar um feliz Dia das Mães, né? Graças a Deus. Dizem, e eu creio que é verdade, que Dia das Mães é todo dia, né? Não é todo dia e toda noite também. 24 horas, trabalho de uma mãe, o amor de uma mãe, né? O sacrifício de uma mãe. Graças a Deus. Vamos colocar-se em pé, em nome do Senhor Jesus. E eu gostaria de orar por todas as mães, aquelas de perto, aquelas de longe, aquelas que receberam um abraço hoje, aquelas que receberam uma mensagem, a mãe que também foi esquecida. Deus não se esqueceu de você. Deus tem um plano e um propósito com a sua vida. Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, meu Deus, nós queremos te agradecer por todas as mães, porque ser mãe é um privilégio, na verdade é uma bênção de Deus. E eu oro, meu Deus, por todas as mães, em todas as condições, meu Deus, físicas, mentais, espirituais, também, meu Deus, nas condições financeiras, aquela que tem pouco, aquela que tem bastante, não deixa de ser mãe. Meu Deus, que o Senhor esteja abençoando cada mãe aqui representada, as mães que estão participando deste culto online, que o Senhor esteja abençoando em nome do Senhor Jesus, manifestando a sua graça, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, meu Deus, cuidando da vida de cada mãe e abençoando em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, graças a Deus. Eu acredito que um dos sonhos da grande maioria das mulheres, quase todas, é o desejo de ser mãe. É o desejo de gerar um ser pequeno, de cuidar, de ver crescer, o prazer, a alegria. E nesta noite, nós vamos meditar sobre a vida de uma mulher que buscou a Deus e viu os seus sonhos realizados. A Bíblia dá vários exemplos de mulheres que buscaram a Deus. Mulheres que tiveram promessas de Deus. Mas esta aqui, aparentemente, não tinha promessa, mas buscou a Deus e Deus a honrou. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5. Aleluia! O nome desta mulher é Ana. Ana significa compaixão. Tem alguns que traduzem o nome Ana como cheia de graça. Então, Ana gerou filhos. Mas olha a condição de Ana naquele momento. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha
cerrado à madre. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos nesta noite, colocamos, ó Deus, o nosso coração diante do Senhor. A Tua palavra declara que o coração é enganoso, e nós precisamos colocar o nosso coração aos pés do Senhor, para aprendermos, Senhor, recebermos do Senhor e sermos agentes de Deus para transmitir a Tua graça. Oramos e pedimos a Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Você pode assentar-se. Aleluia, graças a Deus. Esse era um momento difícil de todos os lados. Era um momento de crise espiritual. A nação de Israel precisava de uma liderança que conduzisse aquele povo, e a liderança que existia era uma liderança que tinha se desviado dos propósitos de Deus. Eucana, ele era casado com 2 mulheres. Uma das mulheres se chamava Ana. Então Ana, ela tinha um esposo, mas o esposo tinha uma outra mulher. Então tinha 2 mulheres. E no caso de Ana, neste versículo 5, a Bíblia diz que o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então, aponta para o Senhor como sendo aquele que não permitia que ela gerasse filhos. E uma mãe no Antigo Testamento, uma mulher no Antigo Testamento, que não pudesse gerar filhos, ela era desconsiderada. Era uma vergonha para a mulher não gerar filhos. E esta daqui não gerava filhos, e no versículo 6, para piorar a situação, a sua concorrente excessivamente a irritava para embravecer. E aí ela ficava triste. Eles subiam para Jerusalém nos dias de festa para adorar ao Senhor. Eucana, com todo aquele jeito, fazia o melhor para Ana, mas do lado de Eucana estava outra mulher que se chamava Penina. Nós, como seres humanos, nós não gostamos de afrontas. E aquilo começou a gerar uma angústia no coração. Aquilo começou a corroer. E a Bíblia diz no versículo 7, no final, que ela só chorava e não comia mais nada. Era um desgosto. Então, se fizesse uma retrospectiva do momento, a liderança espiritual estava abalada, as condições físicas para Ana não eram as ideais, tinha uma concorrente que gerava filhos, que irritava, e no meio de tudo isso, ela toma uma decisão que eu e você podemos tomar diante dos grandes desafios da vida e ver resultados significativos. No versículo 10, ela vai à casa de Deus, mas com uma atitude diferente. Ela vai à casa de Deus
e ela está disposta a buscar ao Senhor. No domingo passado nós falamos a respeito de buscar ao Senhor com todo o coração e com toda a alma e encontrar. E Ana toma a atitude correta, e a Bíblia diz que com a amargura da alma, a dor estava ali, a dificuldade estava ali, a competidora estava ali, mas o foco dela, de Ana, era o Senhor. Olhar para a fonte certa, buscar na fonte certa, não ficar medindo forças com aquele que quer ver o nosso mal. O nosso propósito é buscar ao Senhor. A Bíblia diz, e eu preguei hoje de manhã, que para Deus não existe o impossível. Quando nós olhamos no foco certo, quando nós buscamos a presença de Deus, Deus se move para responder os anseios do nosso coração. No versículo 11, ela chega até a fazer um voto, um compromisso. E ela diz assim: Senhor dos exércitos. Então ela estava reconhecendo que o Senhor era Senhor de todos os exércitos. Biblicamente falando, quando se fala de Senhor dos exércitos, nós entendemos que Ele é Senhor de todos os exércitos celestiais dos anjos. Ele é Senhor de todos os exércitos, porque Ele comanda todas as coisas, e Ele é Senhor de todo o exército celestial, não que habita nos céus, mas o cosmos, a natureza, tudo ordenado pelo Senhor. E ela reconhece que Ele é o Senhor dos exércitos, e ela ora e diz: se benignamente atentares para a aflição da tua serva. E aí eu entendo que essa oração, ela estava dizendo: Senhor, se o Senhor for benigno comigo, se o Senhor não me acrescentar dor, porque de dor eu já tenho bastante, e lembrar-se de mim, da minha aflição, se o Senhor não se esquecer de mim, olha, Deus não se esquece. Alguns até fazem questão de esquecer da gente. Deus não esquece. Deus não esquece daquela mãe que ora pelos seus filhos. Deus não se esquece daquela mulher que quer gerar filhos para a glória de Deus. E é tão interessante que ela continua orando, e ela pede agora: a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Entre outras palavras, no Antigo Testamento existia o que se chamava lei de Nazireu. E a lei do Nazireu era uma consagração pessoal. Essa lei do Nazireu, ela poderia ser parcial ou podia ser por toda a vida. E durante o tempo que a pessoa fosse dentro deste propósito, não podia cortar o cabelo. Não somente isso, mas algumas coisas a mais. A pessoa não podia tomar vinho, a pessoa não podia comer frutas,
que fermentassem, e ali estragaria o seu propósito. E esta mãe faz esse propósito, mesmo sem poder gerar o filho, mas ela está orando e ela está batendo na fonte certa. Como é gostoso, irmãos, quando nós estamos rodeados de tantos problemas, de tantas dificuldades, de tantos reveses que a vida nos traz, e nós podemos olhar para o foco certo, buscar na fonte certa. Ana estava assim, buscando na fonte certa. E ela continua orando de tal maneira que o sacerdote Eli pensa assim: essa mulher bebeu demais. Que triste, porque aquele sacerdote, ele estava passando por crise espiritual, não tinha mais discernimento. E ele pensa assim: puxa, essa mulher está embriagada. Não, ela não estava embriagada, ela estava centrada, ela estava buscando, com amargura de alma, ela estava ali na presença de Deus. No versículo 15, ela responde, olha, irmãos, é uma coisa tão interessante no versículo 15, a educação desta mulher. Ela está ali orando, buscando, clamando, chorando. O sacerdote pensa que ela está embriagada, vai chamar a atenção dela, e ela, com toda a educação, ela diz: não, Senhor meu. Chama aquele homem de Senhor, com todo respeito. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu não bebi vinho, não bebi bebida forte, mas eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Derramar. É tão interessante, irmãos, que existem coisas na vida da gente que nós não podemos falar. Não temos pessoas de confiança. Às vezes nós nos decepcionamos porque achamos que alguém é muito amigo, e às vezes abrimos o coração, falamos de coisas tão interiores, e aquilo que a gente pensa que é tão amigo começa a difamar, distorce as coisas, fala coisas que não são verdades. Mas perante o Senhor, nós podemos derramar a nossa alma. Ele nos entende. Ele entendia aquela questão de Ana. Ele entendia a condição. E Deus tinha um plano e um propósito. Deus tinha cerrado, fechado o ventre de Ana para ela buscar a Deus e Deus agir, trazendo um grande milagre na vida dela. Graças a Deus. Então, quando Deus fecha algumas portas, é tempo de nós buscarmos a Deus, porque Deus pode agir de uma forma surpreendente. O versículo 19, daí ela vai para casa, vai junto com Eucana, ela já tinha orado, derramado a sua alma diante do Senhor, e a Bíblia diz, no versículo 19, que eles se levantam de madrugada, adoram perante o Senhor, voltaram, vieram à sua casa, e ali eles tiveram um relacionamento. E no final deste versículo a Bíblia diz que o Senhor se lembrou dela. Olha que coisa linda. No início do capítulo fala da sua competidora,
Foi a única vez que foi mencionado. Depois, não se fala mais de Penina, mas fala de uma mulher que foi lembrada por Deus. No ano de 2004, eu já falei hoje de manhã, nós estávamos pastoreando uma igreja um pouquinho distante de Curitiba, e naquela igreja a gente conhecia várias pessoas, e uma mulher em especial, eu conhecia a história daquela mulher. Aquela mulher, a mãe morreu muito cedo, então ela não teve um contato muito grande com a sua mãe, foi criada com o pai, um homem bom, porém tinha um vício que era a bebida. E aquela mulher, aquela moça, ela tinha um desejo no coração: olha, eu quero constituir um lar, quero constituir uma família, quero ter um esposo, quero gerar filhos. Eu preciso de alguém que me dê segurança, meu esposo. Eu preciso de alguém que me ame, que me dê atenção. E ela encontrou um rapaz bom, prestativo, trabalhador, e eles se casaram, e passa-se o tempo, ela descobre que ela não podia gerar filhos. Começa o tratamento, chega à conclusão pela medicina, o médico chamou, disse: olha, eu não quero decepcionar a senhora, mas a senhora não pode gerar filhos. A senhora pode ter a sua vida normal como uma mulher, mas não pode ter filhos. E quando ela ouve aquela notícia, ela se lembra de um Deus todo-poderoso que ela podia recorrer, e ela reconhece: Deus vai mudar a minha história. E ela começou a buscar a Deus de coração, e quando nós saímos daquele lugar, ela já era mãe de 3 filhos, coisas mais lindas. Eu acredito que agora já estão moças, né? Talvez alguma delas até casada, porque Deus responde os anseios do nosso coração. Graças a Deus. Deus se lembrou de Ana. E ali, no versículo 20, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel. Aleluia! Samuel, nome a ser lembrado. Nesta noite, 2 Samuel, e aí mais um, 3º Samuel. E ela reconhecia: eu tenho pedido ao Senhor. Vou parar um pouquinho para analisar, dentro de um contexto que nós estamos vivendo. Irmãos, vamos ser realistas. O mundo está vivendo uma crise ou não está? As portas estão mais fechadas ou mais abertas? Mais fechadas. Coisas que nós imaginamos que ia acontecer, está acontecendo. Eu cheguei dias atrás, eu precisava pagar uma conta. Eu cheguei num estabelecimento, não vou mencionar o nome do estabelecimento por uma questão de ética, mas existia uma moça na porta lá e disse: o senhor não pode entrar. Eu falei: por que eu não posso entrar? Porque o senhor é de maior de 60 anos. Falei: puxa vida, acho que a minha fisionomia não está muito boa, né? Eu falei: não, eu não completei ainda 60. Eu até brinquei: olha, lá em Curitiba,
Se passar de 60, eles estão multando. Então, eu não cheguei lá. Mas com toda a educação, eu disse, olha, a única forma de eu provar para você que eu não tenho 60 é mostrando meus documentos. Ela disse, não, então eu me equivoquei. O senhor não chegou aos 60, eu vou acreditar no senhor. Pode entrar. Mas olha, são situações que jamais nós pensamos. Mas assim como Ana buscou ao Senhor, pediu ao Senhor, Deus pode se lembrar de nós e mudar a nossa história. Graças a Deus. Ela reconhece, olha, eu pedi, Deus me deu. No versículo 27, ela diz assim, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. É motivo de uma grande alegria. E é o caminho certo, é buscar a presença de Deus. Se ela ficasse ali, tentando revidar aquela outra pessoa, ela só ia se desgastar, se amargurar, se chatear, talvez até entrar em vias de fato com uma outra pessoa, mas não ia resolver. A solução é nós buscarmos a presença graciosa do Senhor. Deus está no controle absoluto de todas as coisas, para nós o buscarmos de todo o coração. É o que a Bíblia nos ensina. Ana entendeu este propósito. Ana entendeu este propósito, buscou ao Senhor. E ali, no capítulo 2, ela faz uma oração. O versículo 1, o versículo 2, uma oração de gratidão a Deus. Primeiro ela faz uma oração pedindo. Agora ela faz uma oração de gratidão a Deus, de louvor a Deus, de reconhecimento. E ela ora e diz, o meu coração exulta no Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. E aí nós tiramos uma conclusão. Tudo na nossa vida, a última palavra vem do Senhor. Penina irritava. Penina até talvez fizesse coisas para parecer para Ana, olha, eu sou abençoada, você não. E tantas outras coisas, mas Ana buscou o Senhor. A Bíblia diz, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos. Ela não precisava ir lá bater de frente com os inimigos, ela precisava buscar a presença de Deus. E ainda ela diz, eu me alegro na sua salvação, falando de salvação. E aí vai uma dica para nós. Se nós queremos ter dias felizes e abençoados, procure, a Bíblia nos orienta, se depender de nós, vivemos em paz com todos os seres humanos. Eu sei que isso não vai ser possível, porque tem pessoas que fazem questão de nos ver lá no chão, derrotados. Tem pessoas que torcem para que as coisas deem errado. Tem ou não tem? Tem. Mas a nossa força vem do Senhor. O nosso coração vem do Senhor.
A nossa salvação vem do Senhor. No versículo 2 ela diz: não há santo como o Senhor. Não há outro fora do Senhor, e rocha nenhuma como o nosso Deus. O nosso foco é buscar a presença de Deus. Nós temos exemplos grandes aí. Não vou mencionar também por questão de ética, mas recentemente quantas coisas nós temos recebido de bênçãos de Deus, de coisas que pareciam acabar em tragédia, mas Deus colocando as suas mãos, manifestando a sua graça, mudando a história. Por quê? Porque Ele é o Senhor. Glória a Deus. Por outro lado, irmãos, isso é para a gente aprender. Eu ensino para a gente o versículo 3, porque é muito comum acontecer o que está escrito no versículo 3, no meio da luta, da dificuldade, do problema, do caos, da tragédia. É muito comum as pessoas multiplicar palavras altíssimas, altivezes, coisas que saem da boca da pessoa, coisas que ardem. A Bíblia diz: o Senhor é o Deus da sabedoria, e por Ele são as obras pesadas na balança. Quando vier aquele desejo de explodir, pensa bem. Você pode transferir palavras tão pejorativas que às vezes você não vai conseguir mais resolver a situação. É melhor buscar a Deus. No momento da crise, da dificuldade, não amaldiçoe, busque a presença de Deus. Ana, com amargura de alma, ela orou ao Senhor. Não multiplique palavra de altivez da sua boca, palavras amargas. Deus é o Deus da sabedoria. Ele conhece a nossa estrutura. E se Ele conhece a nossa estrutura, nós podemos nos humilharmos diante do Senhor, porque o Senhor é aquele que manifesta a sua graça. Estou quase concluindo aqui. Antes das 10h30 nós terminamos, mas o versículo 7, o versículo 8, é somente mais 3 versículos, o 7, 8 e mais um desse capítulo, nós já vamos orar. Versículo 7, olha a presença de Deus nesses versículos. O Senhor, Ele pode empobrecer e Ele pode enriquecer. Ele pode abaixar e Ele pode exaltar. Aqui no versículo 7, a gente pode encaixar a história de Ana. Deus colocou Ana naquela condição, não gerava filhos, para que ela buscasse o Senhor e Deus abrisse a mar. Ela podia estar embaixo no momento, mas Deus queria exaltá-la, porque quando nós buscamos a presença de Deus, veja lá o versículo 8, Ele levanta o pobre do pó. Aquele que não tem mais esperança, na ótica humana, Deus levanta. E desde o esterco, então, se a pessoa está numa condição de menosprezo, Deus exalta o necessitado para fazer
assentar entre os príncipes. Deus honra a oração dos servos de Deus para fazer herdar o trono de glória. Deus queria mudar a história naquele momento, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Então Deus está no controle. Era um momento que precisava de oração, porque Deus queria mudar. Deus queria tirar aquela liderança que não glorificava a Deus, para levantar um homem chamado Samuel, que foi o líder, que foi o juiz, que foi o profeta daquela geração, que teve o privilégio de ungir os 2 primeiros reis, o rei Saul e o rei Davi, que foi usado por Deus para conduzir aquele povo, que foi usado por Deus para interceder pelo povo, e aquele povo deixar de ser escravo dos filisteus e ser um povo soberano, porque uma mulher orou, gerou um filho, e Deus mudou a história. E sabe, quando nós buscamos a presença de Deus, o versículo 21, a Bíblia diz: visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Aleluia! Podemos até imaginar o nome de 2 filhas de Ana, né? Melissa e Mirela. Olha só que coisa boa. Ana gerou filhos. Buscando ao Senhor, grandes coisas acontecem. E aí eu fico pensando, irmãos, no meio de tanta essa pandemia, de tantas notícias, de tantos fakes, de tantas coisas que procuram assustar, se nós não buscarmos ao Senhor, nós podemos perder o foco. Ana, se ela se entregasse ao ponto de vista humano, ela podia se sentir desprezada, ela podia se sentir inferior, e sempre ter aquela conversa: puxa, que vida ruim, que vida difícil, todo mundo consegue, eu não consigo. Não, ela buscou na fonte certa, e Deus honrou a oração daquela mulher, e Deus abençoou. Graças a Deus. Eu creio, irmãos, que com a oração de Ana, até o sacerdote, não vou dizer que se converteu, mas até o sacerdote ficou melhor. Veja lá o versículo 20. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher, e o Senhor, e ele dizia: o Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. E Deus honrou. Até o sacerdote aprendeu. E abençoou Eucana, e abençoou Ana. E ali, Deus frutificou o ventre de Ana. E a Bíblia diz que ele teve 3 filhos e 2 filhas. Então, no total aqui deu 6 filhos. Que coisa maravilhosa quando nós buscamos ao Senhor. Coloque-se em pé onde você estiver neste momento.
Eu não sei a sua condição, talvez financeiramente debilitada, talvez com condição física, emocionalmente, tantas circunstâncias. O desabilitam para uma vida de vitória. Mas nesta noite eu quero convidar você a buscar a presença de Deus, a buscar a graça de Deus, o favor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Talvez as afrontas tenham chegado. Não olhe para as afrontas, olhe para aquele que pode mudar a sua história. Coloque-se diante do Senhor neste momento. Você que tem condições, coloque a mão à altura de seu coração. Fala com Deus neste momento. E nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós oramos a Deus e apresentamos diante do Senhor a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, os nossos pensamentos. Deus, toda esta condição que se encontra a humanidade, nós oramos em nome do Senhor Jesus. E eu peço, meu Deus, estende as suas mãos, traz a cura, traz o milagre, traz a bênção, traz a vitória, sustenta, meu Deus, a vida dos teus servos, assim como Deus agiu na vida de Ana. Que o Senhor esteja agindo, esteja operando em nome do Senhor Jesus. Da graça, meu Deus, da vitória. Abre as janelas dos céus e abençoa. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Da sua casa, se você estender as suas mãos, você consegue pegar essas frutas aí? Olha, se você não conseguir, eu vou orar por você, para que você seja abençoado aonde você estiver. Nós temos aqui as frutas, hoje é culto de primícias, e eu vou orar, e vou abençoar essas frutas. Eu sei que a maioria das pessoas não tem condições de pegar essa fruta, mas eu vou orar para que a bênção de Deus esteja entrando no seu lar, na sua casa, na sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Deus e abençoamos estas frutas para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Meu Deus, nós abençoamos porque nós cremos num Deus abençoador. Frutifica, abençoa, prospera, manifesta a sua graça, cumpre, Senhor, o teu plano e o teu propósito. Nós oramos e nós abençoamos, meu Deus, que as mãos que estão estendidas em direção a essas frutas, que o Senhor esteja abençoando o lar, a casa e a família. Oramos e abençoamos em nome do Senhor Jesus. Deus, guarda a tua família, guarda os teus servos, meu Deus. Concede que o Senhor manifeste a sua graça e o seu grande amor. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Antes de dar a bênção apostólica, eu preciso avisar aos irmãos que nós estamos aguardando a liberação de um documento, uma normativa para nós termos os cultos presenciais. Então nós estamos aguardando. Enquanto isso, eu convido você a orar pelas nossas autoridades constituídas, orar também por nós, precisamos da sua oração.
E assim que for liberado, nós vamos avisar. Então, continua participando do culto online. Vai ser bênção de Deus para a sua vida. Coloque a sua mão na posição de receber. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, e a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe, um forte abraço e uma ótima semana.